News CNN. Notícia de momento: a Petrobras acaba de receber o aval do IBAMA para perfurar a margem equatorial do Amazonas para pesquisas. Essa licença de operação do IBAMA para a perfuração desse poço exploratório, esse poço, no caso, no bloco FZA, é localizado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas e a 175 quilômetros da costa na margem equatorial. A sonda da Petrobras, ela se encontra na locação do poço e a perfuração está prevista para ser iniciada imediatamente. Isso é muito importante, porque a partir dessa perfuração e de uma pesquisa de 5 meses, a Petrobras vai ter ideia da quantidade de petróleo que existe na foz do rio Amazonas, para que se inicie o processo de exploração desse petróleo e também de comercialização. Não há produção de petróleo nessa fase por enquanto, apenas nesse momento a pesquisa, mas é um passo muito importante a liberação do IBAMA para que pelo menos seja feita a pesquisa com a perfuração pela sonda. Abre aspas, a conclusão desse processo com a efetiva emissão da licença é uma conquista da sociedade brasileira e revela o compromisso das instituições nacionais com o diálogo e com a viabilização de projetos. Essa é a avaliação e uma afirmação feita agora há pouco por Magda Chambriard, presidente da Petrobras. Tainá, a gente tem repercussão também. Deixa eu abrir para vocês aqui o que disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A margem equatorial representa o futuro da soberania energética. O Brasil não pode abrir mão de conhecer seu potencial. Num extenso texto, ele diz que houve uma defesa firme e técnica para garantir que a exploração seja feita com responsabilidade ambiental dentro dos altos padrões internacionais, com benefícios concretos para brasileiros e brasileiras. Ele tem defendido desde o começo da sua gestão essa exploração da margem equatorial e também tem se utilizado do argumento da necessidade estratégica, que é o que ele fala aqui, da margem equatorial para a segurança energética nacional e o desenvolvimento das regiões norte e nordeste diretamente impactadas com esse esforço. O ministro disse que a exploração dessa área será conduzida dentro dos mais altos padrões de sustentabilidade, tentando conciliar preservação ambiental e geração de emprego e renda. É uma notícia importantíssima. Nesse momento, a gente tem que calcular principalmente o timing dessa decisão. A gente está às vésperas da COP30. Havia uma resistência muito grande no Ministério do Meio Ambiente que qualquer perfuração pudesse ocorrer nesse momento para que não houvesse repercussões negativas na COP30. Mas, ao mesmo tempo, ainda é a fase de pesquisa. Não é a fase ainda de exploração de combustível fóssil. Segundo, nós estamos falando em um momento da indicação de Jorge Messias e não podemos ignorar que um dos estados que vai ser mais beneficiado por essa medida é o Amapá. É o Amapá de Davi Alcolumbre, que defende nos bastidores o nome de Rodrigo Pacheco. Então, é um aceno muito forte ao presidente do Senado Federal, indicando que a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva quer e vai liberar a exploração desse petróleo, que pode melhorar muito a situação do Amapá. Pode ser revertido em obras, revertido em dinheiro, principalmente, tanto para investimento social como econômico. Então, é sim um aceno também de Luiz Inácio Lula da Silva em direção a Davi Alcolumbre, que é essencial e estratégico para a aprovação do nome escolhido pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal. É importante também ressaltar um outro fator. O IBAMA muitas vezes negou essa licença. As negativas do IBAMA fizeram com que a Petrobras fizesse um plano de contingência que é considerado um dos mais importantes hoje e mais confiáveis do mundo. Hoje a base, caso você tenha, por exemplo, vazamento de petróleo, é do lado do poço de exploração. Então foi feita uma série de trabalhos para que, caso haja o vazamento desse petróleo, a Petrobras atue rapidamente para conseguir salvar a flora e a fauna. Então foi um processo, uma discussão imensa, mas que levou agora a um plano de contingência considerado pelo IBAMA muito satisfatório, uma exploração de petróleo com mínimo risco à fauna e à flora no local.